A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe os seus caminhos, que o Senhor venha clarear a sua vida, cada dia mais e mais, que a graça do Senhor venha estar sobre todos vocês que nos assistem. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tanto questionador. É sobre dízimos, é isso mesmo. Dízimos, a palavra dízimo parece ocasionar algumas dores em algumas pessoas, que questiona, que até se ira nessas questões. Eu já vi muito podcast, muita apresentação de programas e pastores sendo entrevistados e eu via comentários direto. Mas não falou sobre dízimo, e por que não sei o que, e por que pastor é ladrão, e por que isso, por que isso, por que aquilo. Meus queridos irmãos, hoje eu vou clarear um pouco mais sobre dízimos para vocês, né? É realmente frustrante mesmo você assistir um programa e o apresentador, aquele cara que fica por trás ali das cortinas só gerenciando o produtor, né? Não botar esse tipo de pergunta, esse questionamento que as pessoas fazem nos comentários ali para o entrevistador, né, fazer, né, ao entrevistado essa pergunta e ele responder. Tudo bem, eu concordo, mas, gente do céu, dízimo, meus irmãos, é uma coisa que está na Bíblia, ele é bíblico, não é fora da Bíblia, não foi o homem que inventou. Mas no Antigo Testamento não era assim, porque o dízimo era dado, eles davam animais, eles davam planta, eles davam capim, e eles davam bala, e aí era assim, e vocês falam de coisas que vocês não leem. Eu fico, meu Deus do céu, como o povo de Deus é arrogante. Antes de ler a Bíblia, antes de falar assim uma coisa, meus irmãos, nós devemos primeiro estudar a palavra, ler a palavra. No Antigo Testamento fala assim sobre dízimos e ofertas e fala assim sobre o dinheiro no Antigo Testamento. Não era só plantas e aí se vai não, entendeu? Nós vamos chegar lá, certo? Mas antes disso, não se esqueça de se inscrever, dá aquele seu like, o joinha aí embaixo, deixar seu comentário com sua dúvida, que assim que der eu vou ver, eu vou tirar suas dúvidas, pode trazer temas, pode falar lá do que quer que eu fale, e eu vou trazer aqui para vocês, para clarear um pouco mais, que muitas vezes muitos pastores realmente de igrejas e de denominações não traz a clareza sobre essas questões para as suas próprias ovelhas, né? Uma da coisa eu deixo alerta para vocês, pastores, não se esqueça, ovelha não é sua, é de Cristo. Você só está ali cuidando. Então é ideal que vocês, pastores, esclareçam os pensamentos, esclareçam as ideias, temas muito polêmicos dentro da igreja, principalmente sobre dízimo, sobre todas as outras áreas que sejam acessíveis ao povo. O povo de Deus tem que estar sábio, tem que estar conhecedor da palavra. Então ensina e induz a leitura da palavra. Amém? Vamos para o nosso tema. Dízimos é uma coisa normal na palavra, nas escrituras sagradas, né? Nós encontramos a primeira citação de dízimo lá quando Abraão ofertou a Melquisedeque. Ele era sacerdote, juiz e rei de Salém, né? Se eu não estou enganado, ele era juiz também. Já a gente vai ler e vamos chegar lá. Então foi o primeiro dízimo escrito na palavra, que está no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 4, que diz assim, ó. Vamos lá para a Bíblia. Se você puder abrir, abra a palavra aí, acompanhe, porque o essencial é você sempre verificar nas escrituras tudo aquilo em que o preleitor, que o ministro, que o pastor, que o bispo esteja falando ali na frente. Confira na palavra e não aceite apenas falácias e palavras de pastores e ali você guarda seu coração, não. Busque a leitura bíblica, tire aquela sua Bíblia que está empoeirada ali no armário e passe a ler, para que você não seja enganado, tá bom? Vamos lá para o livro de Hebreus, abra aí na sua Bíblia, livro de Hebreus, capítulo 7, versículo 2 ao 4. Vou lhe dar aí 30 segundinhos aí, um minutinho aí, para você abrir as escrituras aí, tá bom? Vamos lá. Encontraram? E toda a igreja encontrou, diz amém. Quem não encontrou, diz misericórdia, Jesus. Vamos lá, igreja. Vamos lá, versículo 2 do livro de Hebreus, capítulo 7. Abraão lhe deu a 10ª parte de tudo que lhe havia tomado dos inimigos na batalha. E o nome de Melquisedeque quer dizer, primeiramente, rei da justiça. E porque ele era rei de Salém, o seu nome também quer dizer rei da paz. Não se conhece o pai, nem a mãe, nem qualquer antepassado de Melquisedeque. E também não se sabe nada sobre o seu nascimento ou sobre a sua morte. Por ser como filho de Deus, ele continua sacerdote para sempre. Vejam como Melquisedeque era grande. Abraão, o patriarca, lhe deu a 10ª parte
de tudo o que havia tomado dos inimigos na batalha. Veja só, essa batalha foi a que Abraão lutou, porque o seu sobrinho tinha sido sequestrado, mas o pessoal dele, e aí ele foi atrás para resgatar esse povo e venceu. Deus deu vitória nas mãos de Abraão, que ele tinha matado os reis, no caso, né? Então ele já foi até Melquisedeque, né? E aí nós vemos que no versículo 1, Melquisedeque era rei da cidade de Salém, sacerdote. Veja só, o cara era sacerdote do Deus Altíssimo. Foi o primeiro, acredito eu, citado na Bíblia do sacerdote, que foi Melquisedeque, né? Então ele foi ao encontro de Abraão e abençoou. E Abraão lhe deu a 10ª parte. Então nós vemos que a primeira passagem bíblica está escrita sobre dízimos aqui. Livro de Hebreu, capítulo 7, versículo 2 ao 4. Para ler o versículo todo. É melhor você ler o capítulo todo para você compreender melhor. Entendeu? Então nós vemos a primeira citação de dízimo. E Abraão deu a 10ª parte, vou dizer uma coisa, de tudo que ele tinha conseguido. Nas guerras, naquele tempo existia ouro, existia prata, existia bronze, se eu não me engano, moedas de bronze. Além de animais, além de mulheres, além de crianças. Entendeu? Todo o espojo de guerra que ele gerou nessa batalha, ele deu a 10ª parte. Ele deu o seu dízimo, como em forma de agradecimento a Deus, por Deus ter dado vitória a ele nessa batalha. Então, no Antigo Testamento tem citação do dízimo, sim. Acabe com essa falácia. Existe dízimos dados no Antigo Testamento, sim. Vamos continuar aqui. Veja só. Nós encontramos que no livro de Deuteronômios, capítulo 14, versículo 22 ao 23, nos diz que dízimo está relacionado ao temor do Senhor. Olha só, se você dá o dízimo, você teme a Deus. Pare com esse pensamento que Deus não quer meu dinheiro. Não, realmente não é para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Entendeu? Deus precisa da sua fidelidade, do seu temor, do seu amor. Entendeu? E uma das formas de nós demonstrar isso é o desapego ao dinheiro, que nós vemos que na palavra fala que o coração não pode cogitar do outro. Ou você segue a Deus, ou você segue o Mamon, o dinheiro, o Deus do dinheiro. Isso é uma forma de nos desapegar à questão financeira e nos ajuda até a organizar nossas finanças durante o mês. Tirar o dízimo, igreja, é você pedir a Deus para ser abençoado, é falar: Senhor, entre na minha casa, eu estou lhe mostrando que eu não sou apegado aos meus bens materiais, às minhas finanças. O Senhor é o Deus que rege as minhas finanças. Então você dá o dízimo, é um ato de temor a Deus, não é? E tem gente que é uma amarração, gente do céu, uma mão de figa, não é que chama aquele dedinho, né? Não mete a mão no bolso pra nada e não prospera, entendeu? Então você dá o dízimo, está atrelado ao temor a Deus. Nós sabemos que o nome dízimo, veja só, eu acho que nem muitos sabem, dízimos vem do latim, que significa décimos ou 10ª parte. Ou 10%, é o nome dízimo que significa 10%. Nós vemos aqui no livro de Hebreus, aqui, ó, ele falou que deu a 10ª parte, 10% daquilo tudo que ele tinha ganhado. Entendeu? Então, dízimos é bíblico, sim. Se você não... eu acredito assim, igreja, ó. Eu acredito que as pessoas que mais questionam é que não dá dízimo, não oferta na casa de Deus, não ajuda em nada na casa de Deus. Entendeu? Porque esse dízimo não vai você depositar no gasofilácio, ele vai ser teletransportado pro céu, não. Para juntar tesouros no céu, não. Não vai isso, não. Aquele dízimo ali que você tá dando é para ajudar na casa do Senhor. É para ajudar a pagar uma água, uma luz, é para ajudar a pagar um aluguel. Muitas igrejas são de aluguéis. Aquele dízimo que você dá é para fazer uma reforma na casa, na igreja. Entendeu? Dízimo sim é para ajudar a pagar o salário do pastor, dos obreiros ali realmente dentro da casa do Senhor. Entendeu? Dízimo é para isso. Dízimo é para a igreja, ajudar a casa. Tá entendendo? E se você não dá, você não tá ajudando. Se você não ajuda aonde foi construído para que nós possamos ir adorar a Deus, entendeu? Você não teme a Deus. Se você não faz isso, você não tem o temor do Senhor. Você não teme a Deus. Você não enquadra. Você não enquadra no primeiro livro, no primeiro capítulo de Salmos. Bem-aventurados aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, nem se detêm no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olhe, pois nele tem prazer na lei do Senhor,
para quem tem prazer na lei do Senhor, cumpre todos os seus mandamentos. E se ele tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ainda em Salmos capítulo 1 diz que será como a árvore plantada aos ribeiros de águas, que suas folhas jamais cairão e dará seu fruto à estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Você quer ser próspero? Obedeça a palavra de Deus. Você quer ser próspero em todas as áreas, seja era financeira, seja era saúde, seja era familiar, conjugal. Quer botar a planta dos seus pés e prosperar? Seja obediente à palavra de Deus. E ser obediente à palavra de Deus é temer ao Senhor. Certo? Então nós vemos que o dízimo está relacionado ao temor ao Senhor, em Deuteronômio capítulo 14, versículo 22 e 23. Eu vou abrir e vou ler para deixar bem claro para vocês aqui. Pronto. Deuteronômio capítulo 22, não, capítulo 14, a partir do versículo 22 diz assim, ó: todos os anos juntem uma décima parte de todas as colheitas. Veja só. E levem até o lugar que o Senhor nos deu, o Senhor nosso Deus tiver escolhido para nele ser adorado. Quer dizer, o lugar que o nosso Senhor tiver, naquele tempo, Deus escolheu aquele lugar ali, leve a 10ª parte ali, para ser adorado. Ali na presença do Senhor nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, dos vinhos, dos azeites, e também na primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso, aprender a temer a Deus. Olha só, se você separa isso, você está aprendendo a temer a Deus para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe, olha só, eles davam o quê? Cereais, isso e aquilo, e ali eles comiam lá, né? Ok, comiam. Mas se o lugar for muito longe, o que acontecia? Veja só a ordem, a ordenança. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe e for impossível levar até lá a 10ª parte das colheitas com que Deus os abençoou, então faça isto, vendam. Olha só, venda aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido. Tá vendo? Levem o dinheiro e ali comprem tudo o que quiseres comer: carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem, ali na presença do Senhor. Tá vendo? Ele tinha que separar isso, porque era sinônimo de temor a Deus. Se era sinônimo de temor a Deus fazer, e por que não fazer? Se era sinônimo de temer a Deus, as pessoas não querem fazer hoje. Eu entendo até que tem muitas igrejas que roubam, que desviam dinheiro, que não fazem conforme a palavra tem que ser feita ali realmente. Então não dê ali, dê em outro lugar. Vem uma igrejinha ali, aquela pequena que está lutando ali, batalhando para crescer, e dê seu dízimo ali, mas não deixe de dar o dízimo. Não deixe, porque é uma forma que você demonstra a Deus o temor. O temor. Naquele tempo eles davam dízimo, davam herança aos levitas também, porque os levitas não tinham herança na terra, então eles tinham que se sobreviver do templo, então eles davam também para eles. Entendeu? O Senhor ordenava para que eles comessem aquela 10ª parte ali. Quer dizer, era basicamente desfrutar daquilo que você trabalhou. Entendeu? O levita que está das tuas portas para dentro não desamparará. Olha só, porque não tem porção nem herança contigo. No fim de cada 3 anos tirará todo o dízimo da colheita do 3º ano, depositará dentro das tuas portas. O levita, por não ter essa porção por herança contigo, o peregrino, o órfão, a viúva que está das tuas portas para dentro virão, comerão, se fartearão. Então nós vemos 2 aspectos aqui, ó. Primeiro, ele levava ano em ano dízimo para a casa do Senhor, e ali eles comiam aquele dízimo, a 10ª parte ano em ano. Ok? Beleza. Depois disso, se não pudesse levar, eles vendiam, chegavam lá, compravam e assim se sobejavam daquilo ali. Depois disso, a casa de Deus, levitas que ficavam ali no templo, naquele lugar, eles não tinham herança, eles não trabalhavam, eles não viviam de nada. Entendeu? Então, em 3 vezes ao ano, das 3 anos seguidos, você tirava 10%, a 10ª parte da colheita, da riqueza, ou o dinheiro no posse venda e dei para eles. Entendeu? Tiravam essa 10ª parte e davam aos levitas que eram responsáveis pela casa do Senhor. Então veja só, aquele 10%, aquele dízimo que eles davam, ele estava extremamente relacionados a ofertar na casa de Deus. Entre as 2 formas você está ofertando a Deus. A primeira forma era comendo, se sobejando daquilo, era uma forma de ofertar a Deus, de temer a Deus. E a segunda parte era você dar na casa do Senhor.
né? Então nós vemos que no fim de cada 3 anos, veja só, tirará todo o dízimo das colheitas do 3º ano e depositará dentro das tuas portas. Você tá vendo que no Antigo Testamento fala sobre dízimo? Mas não falava sobre dinheiro aqui, tá falando sobre dinheiro. Eles tinham que vender, se estivesse longe eles vendiam e davam dinheiro para os sacerdotes, para os levitas no caso, né, para os levitas. Então fala assim, dízimo fala, e é uma questão de temor a Deus. Acabe com essa história, com essa falácia. Dízimo, tá dando dízimo na casa do Senhor, você está temendo a Deus, certo? Não é pra, é de uma forma de você dar a Deus. Se você dá a casa do Senhor, você está ofertando a Deus, né? A palavra nos fala que se fazer isso, os meus pequeninos estarão fazendo por mim. Então veja só, tudo de boa obra que você faz, você também está fazendo para o Senhor. E eu costumo dizer que se a gente faz boas obras ao nosso irmão, aonde for, nós juntamos pedrinhas preciosas em nossas coroas lá no céu, para quando nós formos voltar para casa, a nossa coroa esteja cheia de pedras preciosas, porque fomos feitos boas obras aqui na terra. Aleluia! Então buscar e fazer as boas obras. Acabe com a arrogância, que os arrogantes eles não entrarão no reino dos céus. Nada vai contaminar lá não. Quem tiver contaminado vai ficar e acabou. O céu só vai entrar os puros e os santos de coração. Entendeu? Nada que tiver contaminado. Dê o seu dízimo. Aproveita agora que você está sabendo. Então oferte, dê o seu dízimo na casa do Senhor. Entendeu? Na igreja. Se a sua igreja está fazendo de forma errada, você está desgostoso de dar, não dê lá, dê em outro lugar. Dê em outro lugar, Senhor. Olha, a minha igreja está fazendo errado com o dízimo. Está trabalhando de forma errada. Está gerenciando errado, Senhor. E eu não concordo. O meu dízimo eu vou dar em outro lugar. Aí você dê. Numa igreja que precisa de uma reforma, alguma coisa, e passe a dar. Entendeu? E deixe que Deus cuide do pastor. Deixe que Deus cuide do pastor. Fale das condutas dele. Se ele estiver errando, fale das condutas, mas não fale dele. Tá entendendo? A palavra nos fala, julgai a profecia, mas não o profeta. Se as condutas dele não estão de acordo com a palavra, meu filho, julgue as condutas, mas não julgue ele. Ok? Beleza? Está claro aqui? Dízimo no Antigo Testamento também era dado em dinheiro. Se eles viessem de lugar longe, eles vendiam e ofertavam a casa de Deus. A cada 3 anos eles ofertavam a casa de Deus. Certo? Vamos lá. Está aqui nas minhas anotações, ó. No versículo 25 diz que eles deveriam vender para dar o dízimo relacionado ao versículo 24, né? E a anotação que está aqui, significado do nome dízimo, que eu tinha dito, né? O significado do nome dízimo é a 10%. O nome dízimo vem do latim, estou trazendo de novo para cá, vem do latim que significa 10% ou a 10ª parte, ok? Voltando aqui, lembra que eu falei que não há como servir a 2 senhores, ou a Deus, ou ao dinheiro, ou a mamon? Então, essa citação está no livro de Mateus, capítulo... Cadê? Livro de Mateus, que eu sou muito ruim de gravar capítulos e versículos. Pronto. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Olha só o que diz. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a mamon. Em algumas versões, não podereis servir a Deus e ao dinheiro. Então, meus irmãos, a prática de dizimar na casa de Deus é uma forma de desapegar e evitar a adoração ao dinheiro. Entendeu? Não adore ao dinheiro, que aqui, ó, aqui na terra, esse dinheiro pode ser roubado, esse dinheiro pode ser consumido pela traça, pela ferrugem. Vos preocupeis de juntar tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não consomem, nem ladrões minam. Ok? Não estou dizendo que você não tem que ser rico. Seja rico nas graças do Senhor, busque a riqueza, mas antes de buscar a riqueza financeira, a riqueza material, buscar a riqueza espiritual, que é buscar a Deus sobre todas as coisas. E isso aí, as demais coisas serão acrescentadas. Então, essas demais coisas, que é buscar ser ricos, viver bem financeiramente, todo mundo deveria ser assim. Essas demais coisas aí serão acrescentadas de acordo com o seu adorar a Deus. Então, primeiro a Deus, o restante será acrescentado. Certo? Então, recapitulando de novo, para ficar bem claro, versículo 24 do livro de Mateus, do capítulo 6, fala que nós não devemos adorar 2 senhores, nem a Deus e nem a mamon. Tá bom? Então, largue, deixa de ser mão de figa e abençoe a casa de Deus. Deixa de ser mão fechada e abençoe a casa de Deus. Tá bom? Bora lá, vamos continuar aqui. A definição, nós vamos para o segundo tópico, que é a definição de dízimo. Eu deixei aqui anotado aqui, algumas coisas me vieram aqui, ó. Para que serve? Deuteronômios, capítulo 14, versículo 28 e 29. Vamos lá.
Vamos lá. Vamos lá, Deuteronômios. Abriu a sua Bíblia aí, Deuteronômios, capítulo 14, versículo 28 e 29. Eu até deixei aqui, ó, ler na Bíblia. Deixei anotadozinho aqui para que a gente possa acompanhar essa leitura. Bora lá. Se você abrir, acompanhe comigo, ó. De 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Lembra que eu falei isso? Juntem e guardem ali, certo? Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e é também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles terão toda a comida que precisarem. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Olha só, façam isso, dê o dízimo, para que o Senhor abençoe todo o trabalho de vocês. Então, se você dá o dízimo, até o seu trabalho você se torna próspero. Se você é um supervisor, você pode ser um gerente futuramente. Se você oferta, dizima certinho na casa do Senhor. Se você é do agronegócio, você dando o seu dízimo, Deus faz prosperar o seu negócio. Não importa a área que você atue. Se você dá o seu dízimo com amor, mas com amor e temor a Deus, porque quem dá o dízimo teme a Deus, Deus vai abrir as portas e abençoar, meu irmão, você de uma forma tremenda. Entendeu? Então nós vemos aqui, ó, que eles tinham que tirar partes e deixar guardados nas cidades, davam para os levitas e ajudavam as viúvas. Porque isso também é o trabalho da igreja. Os dízimos da casa do Senhor, além de pagar o salário, ajudar o pastor, ajudar os obreiros ali, entendeu? Para que eles se dediquem, porque veja só, naquele tempo os pastores se dedicavam à casa de Deus, oravam, buscavam para preparar um sermão da presença do Senhor, guiado pelo Espírito Santo. Os pastores, eles não trabalhavam naquela época. Os dirigentes não trabalhavam. Eles dependiam plenamente da casa de Deus. Nós vemos que as pessoas vendiam as coisas, vendiam as terras, davam os apóstolos, e os apóstolos distribuíam de forma igualmente. E ainda a Bíblia nos fala que naquele tempo, ninguém passava necessidade. Ninguém. Todo mundo se ajudava. Isso é amor ao reino, isso se chama, sabe o que isso se chama? Todo mundo se ajudando? União. Isso se chama família. Isso se chama corpo de Cristo. Entendeu? Para que eu mova a minha mão direita, eu preciso que o cérebro dê o comando. Se nós somos o corpo, Cristo a cabeça, Cristo vai ordenar todo o corpo. E todo o corpo vai trabalhar conforme a cabeça define. Eu nunca vi um fígado, que nem o pastor Silas Malafaia fala, né? Muitas pessoas falam que não pode congregar, né? Pode congregar. Não precisa congregar, eu posso, eu sirvo a Deus em casa, não sei o que. Isso é conversa do Satanás. É do inimigo. Repreenda isso aí, meu irmão, e vá para a casa de Deus. Porque se não fosse isso, a palavra nos falava para nós não estarmos em comunhão com os outros, nem ir ao templo buscar o Senhor. Porque aquele que está forte levanta o que está fraco, ajuda o que está fraco. Se tem uma necessidade, o irmão ajuda aqueles necessitados. Entendeu? Então é isso. É isso, o corpo de Cristo é isso. Então se você faz, se você abençoa, se você ajuda a casa do Senhor, a igreja tem condições de ajudar os irmãos. Entendeu? A igreja. Eu costumo dizer bem assim, as igrejas costumam pedir que os irmãos tragam arroz, alimentos, isso aqui, tal, para poder juntar cestas básicas e ajudar os irmãos. Nisso aí, tudo bem, mas não é a igreja que está fazendo. Quem está fazendo são os membros. A igreja estaria fazendo se ela pegasse, comprasse as cestas básicas, entendeu? E assim ofertassem para as pessoas que necessitam. Aí a igreja estaria fazendo. A igreja que? Os pastores e lideranças. Mas isso quando a igreja tem a condição de fazer. Quando ela tem dinheiro, quando ela tem condições financeiras de fazer. Entendeu? Mas quando ela não tem, ela convoca os irmãos. E os irmãos vão ali e ofertam arroz, um feijão. E aí quando vai ver junto a cesta básica, ajuda fulano, ajuda ciclano. Se todo mundo se ajudasse, com certeza na casa de Deus não tinham pessoas que passassem necessidade. Entendeu, igreja? Nós devemos deixar de sermos individuais e passarmos a ser mais igreja. Pensar um no outro. Beleza? Certo? Bora lá. Né? Então nós vemos que no versículo 28 aqui, do capítulo de Deuteronômio, capítulo 14, versículo 28, eles ajudavam as outras pessoas necessitadas também. O dízimo ajudava as pessoas necessitadas. Então nós vemos que a definição do dízimo também era para ajudar as pessoas necessitadas ali naquela cidade.
né? Além dos levitas, eles também ajudavam as viúvas, os órfãos, aquelas que ali, para que as pessoas não passassem fome, certo? Acho que vai ficar bem longo esse vídeo, rapaz do céu. Bora lá, mas eu tenho que trazer essa clareza para vocês. Espero que vocês gostem. Não se esqueça de compartilhar, de curtir. Não se esqueça de deixar seu comentário ali com sua dúvida, que assim se eu não souber, eu vou na palavra e vou atrás para lhe dar uma resposta. Tanto eu quanto o pastor Richo também, que às vezes traz palavra aqui no canal Vivendo a Palavra, ou no canal da Church TV, entendeu? Traz a palavra dele também aqui, esmiuçando um pouco mais sobre o Evangelho, certo? Então não se esqueça de se inscrever, de deixar o seu like e de compartilhar, meu irmão. Compartilhe, porque o Evangelho tem que ser pregado ao mundo todo mesmo. Empurre isso aí, ó. Você não quer dar o dízimo? Aí empurre pra quem não quer dar o dízimo esse vídeo aí, ó. Entendeu? Empurre. Aí, ó. Pra quem não dá o dízimo, aí como tá na palavra. Tá entendendo? Então vamos lá. O dízimo era para ajudar as pessoas necessitadas também, certo? Isso é a definição de dízimo, para que serve. Em Malaquias capítulo... Eu acho que isso aqui é o versículo... É o livro mais famoso, o capítulo mais famoso, que é o de roubar a Deus. Malaquias capítulo 3, versículo 8 ao 12... Fala exatamente que se você não dizimar, vocês estariam roubando de Deus. Lá o próprio Senhor, usando o profeta, estava falando lá. Por acaso vocês roubam de mim? Estão roubando de mim porque eles não estavam dando mais o dízimo. Entendeu? E uma forma de não dar o dízimo é de roubar a Deus. Se você não dá o dízimo, você não teme ao Senhor e está roubando ao Senhor. Você vê que o próprio Deus, ele leva essa questão de dízimo muito séria. Porque é uma forma de nos educar a não ser apegado ao dinheiro. E se nós somos apegados ao dinheiro, nós não servimos a Deus, nós servimos ao Deus Mamon, ao demônio lá, do capeta dos infernos lá. Tira até esse nome Deus, que não existe Deus além do nosso. É capeta mesmo, Satanás dos infernos, que tá botando na sua vida. Aí você não prospera, você não consegue, poxa, meu dinheiro some, e aí você não sabe o que faz. Nunca sobra nada. Então não se esqueça, se você não dizima nem oferta, o seu Deus é o Satanás, é o diabo lá. Você não teme ao Senhor. Se você teme ao Deus, você vai dizimar e vai ofertar. Mas vamos ler o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 8. A partir do versículo 8 ao 12. Abra sua Bíblia aí. Eu quero que você acompanhe na Bíblia aí. Não vá pro que eu tô falando, não. Acompanhe na Bíblia aí. Abra no seu celular, como eu tô aqui no meu celular. Abra aí a Bíblia se você tiver a Bíblia. Mas abre e acompanhe. Vamos lá. Livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 28. Capítulo 3, versículo 8. Vamos lá. Bora ver o que o Senhor estava falando aqui no livro de Malaquias. Veja só, a partir do versículo 8. Abriu? Abriu, né? Vamos lá. Amém. Eu pergunto, será que alguém pode roubar de Deus? Mas você tem roubado e ainda me perguntam, como é que estamos te roubando? Olha só, o ser humano é muito astuto. Deus fala que eles estão roubando e eles ainda falam bem assim, como nós estamos te roubando? Vocês me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu os amaldiçoou a nação toda. Olha só o que Deus estava falando ao povo de Israel naquele tempo. Deus estava amaldiçoando por não estar praticando a lei. Dar dízimos e ofertas é praticar a lei. E se você pratica a lei, você teme ao Senhor, né? Então, veja só, me roubam nos dízimos e nas ofertas. Todos vocês estão me roubando e por isso eu amaldiçoo a nação toda. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, era o Deus que estava falando. Ordeno que tragam todos os seus dízimos. Olha só, veja isso. Eu, o Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Tá aqui, ó, Senhor em letra maiúscula. Todo-Poderoso, as primeiras letras maiúsculas. Ordeno, Deus estava dando uma ordem ao povo de Israel, que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo. Deus está falando, traga os dízimos ao depósito do templo. Tragam, eu ordeno agora. Eu quero que vocês tragam. Para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Não deixarei que os gafanhotos destruam as suas plantações e as suas parreiras darão muitas uvas. Os vinhedos, né? A plantação de uvas, parreiras, né? Que é a linha lá. Quem trabalha com uva com vinho sabe que é isso aí.
uvas. Todos os povos dirão que vocês são felizes, pois vocês vivem numa terra boa e rica. E eu, Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Então, algumas versões vai dizer que Deus, se eu não me engano, esse versículo vai dizer que Deus repreende o migrador e o devorador. Então, veja só, como o negócio estava tão extremo que o próprio Deus ordenou o povo a dar o dízimo. E nem por isso ainda Deus falou: dê o seu dízimo, eu os ordeno e eu vou os abençoar. Vocês serão pessoas prósperas, suas terras prosperarão e crescerão. Olha o que Deus estava falando. Entendeu? Então eu lhe digo, dê o seu dízimo, dê a sua oferta, não questione pastor, deixe que o pastor, Deus dê conta. Você sabia que o pastor vai ter que dar conta 2 vezes mais do que você? Ele vai ter que dar conta das ovelhas, ele vai ter que dar conta da má administração dos dízimos, das ofertas, ele vai ter que dar conta da palavra que prega em verdade, das mentiras, entendeu? Ele vai dar conta de tudo. Naquele tempo lá, o Senhor vai dar conta dele. Não se preocupe não, que ele já recebe o galardão. Se o pastor faz presepada, ele já recebe o galardão dele. Não se esqueça. Deus vai dar conta. Ele vai ter que dar conta a Deus. Faça a sua parte, porque a salvação é individual. Não é o pastor que vai te levar para o céu. Não é sua mãe, seu pai, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, sua tataravó, irá se vai. Ninguém vai lhe levar para o céu não, meu filho. Você mesmo é que define o seu caminho. Se não for você, você tá lascado. Não vai pro inferno. Entendeu? Vai pro céu, meu irmão. Corra atrás. O céu é tomado à força. Corra atrás. Entendeu? Faça a sua parte, deixa os outros lá quietinho, mas faça a sua. E se puder, ensina, olha, tá errado. Aqui é assim, a Bíblia fala assim. Entendeu? Converse com o seu pastor, pastor, tá fazendo errado aí, o senhor tá administrando errado o dízimo aí, pastor. O dízimo é pra isso, pra aquilo e aí. Né? Então é isso aí, igreja. Nós sabemos que é importantíssimo você dar o dízimo e ofertar na casa de Deus. É importantíssimo. Entendeu? Você viu que mantém os obreiros, mantém a casa do Senhor, aí a igreja tem condições de ajudar as pessoas. Entendeu? Então é isso aí, tá bom? Bora lá, vamos continuar. Malaquias, né? A definição do dízimo é ajudar a casa do Senhor e as pessoas, aqueles mais necessitados. Beleza? Nós encontramos... essa passagem é famosa, essa passagem aqui eu não preciso nem ler. Eu acho que a igreja vai lembrar aqui, né? No livro de Mateus, capítulo 23, no versículo 23 e 25, nós encontramos ali o nosso Senhor Jesus Cristo falando que não adianta você só dar o dízimo e viver uma vida depravada. Não teme a Deus. Dê o dízimo, mas vive esculambando por aí, aprontando, fazendo o que quer. Não adianta você dar o dízimo lá, mas pelo menos eu dou o dízimo. Meu irmão, você não está comprando o pedaço do céu com o seu dízimo, não. Você não está comprando lá sua casinha celestial com o dízimo que você dá, não. Eu tô pagando a minha parcela ali todo mês, da minha casa celestial ali, ó. Eita glória, eita. Aí vive uma vida depravada, xingando os outros, uma pessoa arrogante, pessoa de coração impuro. Não, o dízimo não é para comprar céu, não. O dízimo é para ajudar a casa do Senhor e é um mandamento de Deus. Agora, se você dá o dízimo, você teme a Deus. Mas se você dá o dízimo e vive uma vida depravada, você da mesma forma também não teme a Deus. Você entendeu que uma coisa tem que estar ligada à outra? Você tem que dar o dízimo e viver uma vida em santidade, viver uma vida nos caminhos do Senhor. Não adianta você dar o dízimo e viver uma vida depravada, que você vai para o inferno do mesmo jeito. Entendeu? Então dê o seu dízimo e viva as suas vidas nos caminhos do Senhor. Sempre apresente a Deus: Senhor, livra-me do pecado, livra-me do laço, livra-me das falácias, livra-me, Senhor Deus, do mau caminho, me livra de tudo para que eu possa viver os caminhos em santidade a Ti, meu Pai. Obediente, obedecendo a Tua palavra. Então, dar o dízimo não garante lugar nos céus, nem comprar mansões celestiais de jeito nenhum. Dar o dízimo é sinônimo de temor a Deus. Mas se você dá o dízimo e vive uma vida depravada, você também não teme a Deus. Amém? Obedecer às leis é sinônimo de temer a Deus. Não se esqueça, a palavra nos fala que o temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E todo aquele que teme a Deus, meu irmão, só quer fazer a coisa certa. Só quer viver nos caminhos de Deus, só quer fazer aquilo que a palavra fala em fazer. Cumprir a palavra é essencial. Não se esqueça. Continuando. Então, em Mateus capítulo 23, versículo 23 ao 25, aqui Jesus está falando dos fariseus, que eles davam os dízimos e não serviam a lei, não seguiam a lei. Entendeu? Então não adiantava isso.
Eles eram hipócritas, eram pessoas hipócritas ali, né? Jesus estava dizendo. Vamos continuar aqui na nossa passagem. Nos encontramos no livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 e 35, que nós devemos ajudar. Vamos ver aqui o que é que fala a Bíblia. Aqui, livro de Atos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Veja só. Lembra que eu falei que naquele tempo não existiam pessoas que passavam necessidade, porque tudo eram conforme as ordenanças do Senhor. As pessoas vendiam, davam o seu dízimo, vendiam, davam, ofertavam. Às vezes a pessoa dava o dízimo e ofertava, porque parece que se você dá o dízimo, você também pode ofertar, viu, igreja? Não quer dizer que você deu o dízimo que você não oferta, não. Tem gente que dá o dízimo todo mês, mas no mês inteiro não dá uma oferta, né? E acaba que esse negócio de R$1, R$2 de oferta, não. Você não tem esse negócio, não. Se você pode dar R$5, dê R$5. Se pode dar, dê R$5, dê R$10, dê R$20 de oferta. Entendeu? Demonstre mesmo que você não é apegado ao dinheiro, tá bom? Então veja só. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 32, diz assim: todos que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente suas. Ninguém dizia que as coisas que possuíam era delas, é minha, eu possuo, é meu, não posso, isso aqui, vixe, porque isso é arrogância total. Não é seu, é de Deus, entregue nas mãos do Senhor, né? Ninguém dizia que as coisas possuíam eram somente suas, mas todos repartiam uns com os outros tudo o que tinham. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Olha só, Deus abençoava muito aquelas pessoas. Não havia entre eles nenhum necessitado. Nenhum necessitado havia entre eles. Tu acredita? Nenhum. Se não haviam necessitados, por que será, né? Pois todos que tinham terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro. Olha, eles traziam o dinheiro, eles vendiam e traziam o dinheiro. E entregavam aos apóstolos, e cada pessoa recebia uma parte de acordo com sua necessidade. Versículo 35. Então nós vemos que primeiro passo, eles tinham as coisas e eles não diziam que eram delas. Eles diziam, tá ali, vou desfazer, vender, e davam aos apóstolos para ajudar. Se eles davam os apóstolos para ajudar, os apóstolos pegavam aquele dinheiro ali e ajudavam cada um conforme a sua necessidade. Então a igreja ajudava, entendeu? As igrejas se mantinham e ajudavam uns aos outros, mas era entregue a quem? Ao principal, aos apóstolos, aos líderes das igrejas. Era os líderes que era entregue. Então ajudava, pessoas davam dízimos e ofertas, ajudavam. Você acha, deixa eu dizer uma coisa, o cara vende uma terra por R$100 mil. Vamos entrar num exemplo aqui. 10% de 100 mil seria R$10 mil. Mas você acha que eles davam 10 mil? Não, eles davam os 10% e ainda ofertavam. Eu tô dando mais 20 mil aqui pra ajudar a casa do Senhor. Davam de oferta. Eles davam de oferta. Entendeu? E uma das coisas, ninguém engana Deus não, viu? Se você aí deveria dar um dízimo de R$100 e dar R$50, você tá roubando de Deus, viu? Não se esqueça de Ananias e Safira. Acho que é Ananias e Safira. Não lembro. Mas duas pessoinhas lá que tentou enganar Pedro lá, né? Venderam as terras e mentiu pra ele dizendo que foi um valor. Tem, por exemplo, vender por 100 mil, disse que vendeu por 20. Entendeu? E aí Jesus foi lá, o Espírito Santo revelou a ele lá e morreram. Não minta pra Deus. Não tenta enganar a Deus não, que ninguém engana não, viu? Ninguém engana não, né? Morreram ali na hora, a esposa e o marido. Primeiro, o marido por ter enganado e a esposa por saber que ele tinha enganado e coabitou junto para poder fazer essa maracutaia e enganar Pedro. E aí na mesma hora lá, os caras levaram o corpo deles, tiveram a morte súbita ali, entendeu? Então não tente enganar a Deus. Se você recebe R$700, R$70 de dízimo. Se recebe 1.000, R$100 de dízimo. 2.000, R$200 de dízimo. Entendeu? Sempre bote na sua cabeça, eu sempre faço assim, ó. Eu vou receber esse mês R$1.000. Não vou receber R$1.000 esse mês. Esse mês eu recebo 900. Porque R$100 é do Senhor. A minha parte é R$900. Sempre bote isso em seu coração, na sua mente. Que você vai aprender. Que você vai aprender e descobrir que o desapego ao dinheiro, ali você estará fazendo 100%. E nunca vai faltar pra você não, meu irmão. Amém? Nunca vai faltar. Bote Deus em prova. Tá bom? Bora continuar pra gente finalizar aqui. Uma coisa muito essencial aqui, ó. Dar com amor. Veja só, a oferta da viúva está em Marcos capítulo 12, versículo 41.
No versículo 41 ao 44, nós vemos que o Senhor Jesus Cristo entrou logo de frente ali ao ofertório, ali onde as pessoas estavam ofertando. E ele começou a ofertar as pessoas, observar as pessoas de forma que ofertavam. E as pessoas ofertavam aquilo que lhes sobrava, né? Lá e com a maior arrogância. Mas uma viúva, com 3 moedas de bronze, se eu não me engano, com menos valor, ofertou ali com todo o seu coração. Você entendeu? Ela fez com o que chamou Jesus Cristo, não foi a oferta dela, foi o amor que ela botou na oferta dela. Então fazer tudo com amor, fazer tudo com carinho para Deus, entendeu? Não deixe que essas coisas tomem o seu coração e acabe arrancando a sua salvação, igreja. Dê com amor, dê com carinho, oferte ali, ó. Entendeu? Oferte ali, ó, Senhor, eu tô ofertando ao irmão tal, tô ofertando à igreja tal, tô dizimando na igreja tal, Senhor, com meu amor e com meu carinho, é prazeroso, seja prazer, eu tenho prazer em ofertar e dizimar na casa de Deus. Quando eu posso ofertar, eu oferto e eu dou meu dízimo com muito prazer, é prazeroso pra mim, entendeu? Então faça com amor e com carinho, né, como a viúva assim fez. Porque veja só, em Coríntios capítulo 16, versículo 2, a forma que você oferta e dizima faz expandir o reino de Deus. Eu vou citar Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 16, bem devagar, porque aí depois você pode consultar. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. A forma que você oferta e dizima, você está ajudando ao reino de Deus. Você está ajudando ali a crescer, a expandir, ao evangelho ir, a ajudar missionários, evangelistas, a pregar o evangelho no mundo. Tudo isso que você faz, você está ajudando ao reino. Não se esqueça disso. E para a gente finalizar, em Malaquias, capítulo 3, versículo 10... Malaquias, capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, fala exatamente que o que você faz de oferta a Deus, o que você faz de oferta ao Senhor e de dízimo é para manter, é para ajudar, entendeu? Manter e ajudar, deixa eu pegar a anotação aqui de novo, para eu não me passar aqui. Isso, tá certo, é manter e ajudar a casa do Senhor. A igreja precisa dos seus dízimos e das suas ofertas, a igreja precisa se manter. E se você dizime oferta, você está ajudando a manter as portas abertas. Você está ajudando que a igreja continue ali prosperando, crescendo, expandindo. De repente a igreja tem dinheiro, vai abrir um outro ponto, um lugar, um ponto de pregação em um outro canto. E a igreja está crescendo e ali vai, ali vem, ali vem. Então entenda, igreja, tire da sua cabecinha aqui, ó, esse pensamento dos infernos, de que os dízimos o pastor está roubando, é para pastor ladrão, é para... e não sei o que. Se você está desconfiado, meu irmão, dê um lugarzinho que você sinta confiança. E não só isso, faça assim, pastor, gostaria de ver as questões das finanças da igreja. Porque se eu estou dando meu dízimo, eu não estou vendo desenvolvimento na igreja, não vejo para onde vai o dinheiro, eu não estou vendo onde o dinheiro está indo. Eu não estou vendo, pastor. Então, me ajuda a entender como é que tá as coisas, como é que tá as questões financeiras da igreja, o que está acontecendo. Me ajude, entendeu? Porque eu quero muito ofertar a casa do Senhor, eu quero dizimar, ofertar e eu tenho prazer, pastor, mas eu preciso entender o que está acontecendo. Tá bom? Então não deixe de dar dízimo, porque dízimo é sinônimo de temor a Deus. E ajuda a casa do Senhor, ajuda a casa do Senhor, e a casa do Senhor pode ajudar os necessitados, entendeu? Ajuda a manter a obra, e a obra pode ajudar os necessitados, tá entendendo? Ajuda o pastor também, que muitas vezes depende daquilo ali, depende da igreja ali, e quer estar junto com vocês e não trabalha. Eu não concordo que pastores trabalham, mas muitos pelas necessidades precisam trabalhar, entendeu? Muitos, entendeu? Nós lemos lá no livro de Atos, né? Que os apóstolos recebiam os dízimos e as ofertas e não existiam pessoas que passavam necessidade. As pessoas davam com amor e com carinho, então as pessoas não passavam necessidade. Porque os pastores ajudavam aqueles que precisavam, então distribuíam e aí todo mundo era atendido. Amém, igreja? Que Deus abençoe a vida de vocês. Esse foi sobre dízimos e ofertas. Se você tem alguma dúvida, novamente, deixe no seu comentário. Não se esqueça de curtir, compartilhar. Clique lá embaixo ali, ó, aqui embaixozinho aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, no dedinho no joinha. Compartilhe e se inscreva no nosso canal. Amém? Curta, comente, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Estará nos ajudando muito para que o YouTube entenda também. Comente ali para que o YouTube entenda, o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante e ele comece a impulsionar para outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de vocês. Espero que vocês tenham compreendido. Novamente eu falo, tem suas dúvidas, deixe no comentário. Quem sabe pode ser tema do nosso próximo vídeo. Certo? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que Deus abençoe a nossa nação. Que Deus abençoe as lideranças do nosso evangelho. Que Deus abençoe a liderança desta nação. Em nome de Jesus Cristo. E virá, em nome de Jesus, dias melhores. Que Deus abençoe vocês.
Tchau, tchau. Um grande abraço. Em nome de Jesus. Mas, peraí. Vou fazer uma oração antes, né? Fazer uma oração antes da gente finalizar. Pra gente finalizar, vou terminar com oração. Fecha os vossos olhinhos aí. Baixa as vossas cabeças. Senhor Deus Pai, estamos aqui, meu Senhor, diante da Tua presença, meu Deus, eu e aquelas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Eu peço-lhe muito que o Senhor os abençoe, que o Senhor clareie o seu coração, os seus olhos, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre essas pessoas, meu Pai, que o Senhor perdoe pelas vossas falhas, pelos vossos pecados, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, derrame chuvas de bênção sobre ele, Pai querido, que todas as trevas venham a ser dissipadas, porque a Tua glória irá tomar conta de nossas vidas. Pai, perdoe pelas nossas falhas, porque nós somos falhos, mas cada dia buscamos sempre, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude sempre a buscar a Tua presença e nos tornarmos santos diante de Ti. Abençoe, Senhor Deus, obrigado por mais um programa, obrigado por mais uma instrução através do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Tchau, tchau.